Não creio. Eu vou começar por esse ponto do Grupo City. Concordo com o Fred, não creio que tenha alguma relação o momento que o Bahia vive hoje em campo com as negociações que o Bahia vem tendo com o Grupo City, né? Eu acho que isso pode dar resultados para o Bahia no futuro, talvez até na próxima janela da Série B isso tenha alguma influência, não sabemos ainda, porque a gente não sabe quais são as condições, se vai fechar mesmo, então é preciso ter calma com isso, né? Eu tô vendo muita gente falar assim, mas é porque o Bahia já está fechando patrocínio com, com a refinaria, né? A Selem, Selem, que é do mesmo dono do Grupo City. Mas o Vitória também está fechando patrocínio, né? Então, eu acho que não tem uma relação torcedores, calma. uma relação direta aí de causalidade. Não creio que seja esse o caso. O que tá se passando no Bahia, eu acho que Fred falou muito bem. O Bahia relembrou por que trouxe Guto. O Bahia relembrou por que manteve Guto após o rebaixamento. Né? Guto é o treinador que tem sucesso em Série B. Não foi uma vez, não. Ele subiu com o Bahia, subiu com o Inter e subiu com o Sport. Ele tem um histórico de dar resultado nesse tipo de competição. Né? Então, acho que isso pesou bastante na decisão da diretoria de manter Guto. Não sei se todos lembram, tá? Mas quando o Guto assumiu o Bahia em 2016, ele também teve uma pré-temporada, ou uma intertemporada. Né? Na época, foi por causa das Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. E o Bahia foi treinar, se eu não me engano, em Porto Seguro. Era um Bahia em crise, muito pressionado, né? Muitíssimo pressionado. Guto chegou, não conseguiu ajeitar de primeira, mas no momento da intertemporada, ele mexeu os pauzinhos dele, mexeu no elenco, disse que não contaria com alguns jogadores foram emprestados, Marcelo Lomba foi vendido, e ele indicou contratações para o Bahia. A partir dali, a chave virou para o Bahia. O Bahia, que estava no meio da tabela da Série B de 2016, o Bahia passou a ganhar todos os jogos em casa. Quem veio a Salvador no retorno, perdeu. Todos. Todos eles. Quem veio a Salvador, perdeu. E fora de casa, o Bahia chegou a ganhar do Avaí, mas depois empatava ali, perdia aqui, e a gente chiava, porque o time era muito, muito defensivo fora de casa. Né? Só que isso é Guto. A gente não conhecia naquele momento, mas hoje a gente já sabe que é assim. Né? A gente já sabe que é assim. A diretoria já sabe que é assim. E resolveu apostar nesse pacote. Lula, só para completar perfeitamente o que você está dizendo aqui, ó, vou puxar aqui uma mensagem de Léo Caetano. Ele dizendo aqui: uma das poucas coisas certas que Belintani falou foi que ele não demitiria Guto naquele momento de crise, né? Porque naquele momento de crise seria exatamente Guto que ele buscaria. E isso faz todo sentido. Ali foi um momento que Belintani, eu acho, que cresceu e que bancou a contratação de Guto, porque realmente faz sentido. No momento em que o time está precisando de um nome, de um gestor que tenha essa capacidade, né, que tenha esse know-how, que tenha essa experiência em tirar times da crise, de uma crise técnica, né, de uma crise, enfim, moral, até que o Bahia estava se encontrando, né, um descrédito muito grande em relação com a torcida. O nome é Guto. Agora, ele tem os processos dele, né? E às vezes não é de uma hora para outra, como você falou. Às vezes o trabalho demora para engrenar. Mas quem já conhece o trabalho de Guto sabe que ele entrega. Não do jeito que de repente a torcida quer, mas ele entrega. Eu não lembro agora quem foi que falou após o jogo e que falou que eles estavam fechados entre si. Né? O grupo comprou sim a ideia de jogo de Guto e a gente viu isso hoje.
certo? Foi um time que, repito, na maior parte do jogo, não o jogo todo, né? Mas na maior parte do jogo, um time que se dedicou profundamente do ponto de vista defensivo. Talvez um pouco abaixo tenha sido o Patrick de Luca, tá? Ali no setor defensivo. Mas fora ele, o setor defensivo do Bahia foi muito bem, né? E quando o time do Bahia fraquejou na sua marcação, que foi na reta final do jogo, Danilo Fernandes cumpriu bem a sua parte, né? Quando o Bahia passou a fazer um excesso de faltas na entrada da área, Danilo Fernandes esteve lá, né? Então, eu falei que era próximo ao fim do jogo, né? Que o Bahia estava flertando com o perigo, e eu falei que era o gutismo levado às últimas consequências, né? É isso. A torcida do Bahia vai passar por isso mais vezes na Série B. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Mas você já vê hoje um time que sabe o que fazer em campo, né? Sabe o que fazer em campo. É o dedo de Guto, para mim, claramente, né? E eu acho que a tendência, porque quando você está ajustando as coisas e enquanto está ajustando, você vai conseguindo o resultado, a tendência é tranquilizar o ambiente, né? É o que está acontecendo agora. O Bahia conseguiu 6 pontos em 6. Não há o torcedor do Bahia que esperasse isso antes da Série B, que realmente esperasse. Porque uma coisa é você falar, né? Cartar para o torcedor rival, não, vamos ganhar os jogos e tal. Isso é uma coisa. Mas acreditar firmemente que o Bahia faria 6 pontos nas 2 primeiras rodadas, eu acho que a torcida do Bahia, ninguém acreditava. 6 pontos nobres, tá, Lula? 6 pontos nobres. Porque muito Cruzeiro nobres. Em casa e Náutico fora são pontos nobres na Série B. O Cruzeiro é um visitante pela camisa que sempre vai gerar uma cautela. E o Náutico nos aflitos é um, porra. O Náutico nos aflitos é um dos adversários mais chatos de jogar fora de casa. O Náutico nos aflitos há mais de 30 anos, acho que 36 anos. Primeira vez que o Bahia vence o Náutico nos aflitos pela Série B. Pela Série B. Então... Exatamente. É sempre difícil jogar com o Náutico nos aflitos, tá? E o Bahia venceu hoje, isso é muito importante, mas tem algumas coisas a corrigir, né? O Bahia se mostrou muito dependente de Daniel para ter a bola e sair para o ataque. Quando Borel foi expulso e Guto tirou Daniel para colocar Jonathan, o Bahia desaprendeu até a bola, né? O Bahia não conseguia mais trocar 3 passes. Nas poucas vezes que conseguiu trocar, o Bahia até chegou com perigo. Fez um gol que foi mal anulado, na minha opinião, né? Um gol mal anulado. Inclusive, teve gente aqui pedindo para falar desse lance aí do... Sim, eu vi. Do impedimento. Foi importante porque eu lembrei disso. E o Bahia teve ali aquela oportunidade de terminar o primeiro tempo com 2-0. Para Guto seria perfeito. Perfeito, né? Mas, infelizmente, a bandeira levantou a bandeira antes e o árbitro foi atrás, apitou antes de Marco Antônio finalizar. Aí o VAR não tem como interferir, tá? Não tem como interferir. Lula, só para não ficar longe, te interrompendo aqui, só para tratar desse assunto, né, para depois eu não ter que voltar. Assim, o Brasil precisa... A gente tenta evoluir com o VAR. A gente já enfrenta o problema de interpretação do VAR, dos lances. Os árbitros aqui interpretam muito mais do que cabe interpretar. Mas o que a gente começou a ver é a pior forma possível de usar o recurso ou de não usar o recurso. O que aconteceu hoje, assim, talvez tenha sido o exemplo mais escancarado do que não fazer. Tá? A assistente não poderia jamais ter levantado aquela bandeira antes da conclusão da jogada. Jamais. E pior do que que ela levantasse, o árbitro deveria ter fingido que não viu e ter deixado o lance continuar. Porque ele apitou. Ele apitou. E aí realmente não tinha o que fazer o VAR. Isso aconteceu na Champions na semana passada, tá?
o Bandeira levantou, apontando impedimento, o árbitro viu, não apitou, deixou o lance seguir, o gol saiu, o VAR conferiu, estava legal, ele validou o gol. Isso. Por mim, ainda chegaram a falar hoje que o árbitro não teve culpa, que a culpa foi do assistente. Pelo contrário. Tem culpa mais do que assistente. Para mim, tem mais. Porque ele que comanda o jogo. Ela é assistente. Isso. Ela errou feio. Ela errou feio porque errou a marcação. Ela errou que aparentemente pela TV era até fácil. Pelo ângulo da TV. Às vezes vê o ângulo do VAR e é tudo bem diferente. Mas pelo ângulo da TV era até fácil. Ela errou na marcação técnica, ela errou na conduta e o árbitro errou inacreditavelmente no apito. O Bahia foi muito, muito, muito lesado por esse lance. Tiraram o gol do Bahia, pô. Em um jogo com o VAR. O que não pode acontecer é isso. A gente passou décadas aceitando lances marcados errado. A gente não pode aceitar. A gente agora aceita lances marcados errados por interpretação do VAR. A gente aceita. Agora, a gente aceitar um gol anulado tão claro porque não se conseguiu usar o VAR por irresponsabilidade e falta de preparo de quem está dentro do campo é absurdo, assim. É porque, de novo, o Bahia ganhou o jogo, isso tudo fica secundário. Mas se for empate, se leva o gol, é uma confusão muito, muito grande, pô, absurda. Tem uma cobrança de uma galera do atraso aqui no Brasil, inclusive na imprensa, né, de que agora, por causa do VAR, os bandeiras estão demorando muito para marcar impedimento. Eu prefiro que demore. Eu prefiro. Eu sou puto com o Galvão. Galvão é o que mais reclama. Pois é, ele faz. Galvão reclama o tempo todo. Absurdo. É um desserviço o que Galvão faz toda vez que ele faz isso. É um serviço, não. E eu amo o Galvão Bueno, tá? Não é uma... Eu também. Eu amo o Galvão Bueno. Mas isso... Ou então que se faça, Fred, isso que você falou, assim, ok, a bandeira, ou a bandeira, no caso, né? Pode suspender aí a bandeirinha na hora que quiser. Agora, caberia, então, ao árbitro só apitar depois de concluída a jogada. O erro é dos dois, mas para mim o maior erro é do árbitro. Maior do que o da bandeira. Não, eu concordo. É porque, assim, já que tem gente que reclama da demora de se marcar o impedimento, ok, marque-se o impedimento, né? Levante-se a bandeira. Mas que aí o árbitro não come esse reggae, né? Só espere até a conclusão da jogada para enfim, apitar. Mas, bom... Pois é, mas assim, seguindo... No segundo tempo foi ainda mais complicado, porque o Bahia conseguiu menos ainda chegar ao ataque. E, curiosamente, no momento em que o Náutico teve um jogador expulso e que ficou 10 contra 10, e aí eu me iludi, eu esperava que o Bahia conseguisse ter a bola, trocar passes. O Bahia não conseguiu reter a bola. E o Bahia começou, eu acho que talvez por um sinal de cansaço, né, a fazer muitas faltas ao redor da grande área, muitas faltas, né? E com isso o Náutico foi chegando cada vez mais próximo. E o Náutico tem um grande batedor, né? E com certeza o Bahia sabe disso, né? O Bahia sabe disso. Eu acho que o Náutico tem o melhor meio da Série B. E ainda assim, o Bahia fez muitas faltas ao redor da grande área. Isso fez com que o Bahia sofresse mais do que deveria, tá? Mais do que deveria hoje, porque o Náutico não esteve em uma boa noite. O Bahia não precisava sofrer o tanto que sofreu, porque o Náutico não estava no seu dia mais inspirado. E talvez por isso a gente tenha conseguido sair com os 3 pontos hoje, né? Porque a postura do Bahia na reta final do jogo foi excessivamente cautelosa. Chegou até a construir 2 chances, mas foram 2 chutes de fora da área. Em um, Raí conduziu a bola errado, né? A bola estava na perna direita dele, curiosamente ele puxou para a esquerda. Não entendi, ele não teve cara essa finalização, velho. Eu também não entendi, não. Ele acabou escolhendo o passe para Rildo chutou para fora, e teve um outro chute, se eu não me engano, de Emerson Santos, que também foi para fora. É por isso que eu disse que, tecnicamente, o jogo... assim, a vitória do Bahia foi importantíssima,
né? A postura foi boa, mas tecnicamente nada me saltou muito aos olhos. Nada. Nada. Assim, o Bahia, se eu não me engano, o Bahia deu 4 ou 5 finalizações no jogo. 5. 2 na direção do gol, tá? O Náutico finalizou 18 e 4 na direção do gol. Isso também é um sinal ruim para o Náutico. O Náutico ter um jogador a mais o jogo quase inteiro e conseguir direcionar a bola no gol apenas 4 vezes. E as 4 de fora da área. Sim. Foram sim. 3 chutes de Giancarlo, Sim. sendo 2 faltas, e aquele que eu citei no primeiro tempo, e o outro que é o chute. Foi uma cobrança de falta também. Leandro Carvalho. Leandro Carvalho cobra falta na mão do goleiro, né? Perfeito. E é isso. O Bahia sofreu muito, repito, especialmente na reta final do jogo. Foi uma pressão muito grande. Acho que se o jogo talvez tivesse mais algum tempo, talvez o Bahia acabasse levando o gol. Quando acabou, eu respirei aliviado. Talvez não tanto quanto o Borel, mas eu respirei aliviado. Mas o mais importante neste momento é que o Bahia venceu mais uma vez, tem 6 pontos, é o líder, dá uma tranquilidade. A torcida do Bahia voltou nas redes a ficar confiante. Isso era algo que eu estava com muita saudade. Aí eu uso aquele meme do Titanic, né? Faz 84 anos. Exatamente. Me dá uma tranquilidade maior. A Bahia, hoje, um próximo jogo na Fonte Nova teria um bom público. Já teve na estreia 15 mil pagantes, né? Um bom público, eu considero um bom público. Mas hoje, um próximo jogo na Fonte Nova teria um bom público. A torcida voltou a criar expectativa com o Bahia, né? A criar expectativa.